Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Henrique César aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula de História da Arte, beleza? E dessa vez, a arte e a história têm como objetivo abordar um assunto bastante importante, que é a cultura indígena do Brasil. Fizemos uma aula sobre cultura islâmica, sobre cultura africana e vamos falar aqui também da cultura indígena. Tem muitas características, muitas particularidades que a gente precisa trabalhar aqui com vocês, tá bom? Fiquem conosco até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo, deixar os comentários aqui na postagem e a gente vai estar respondendo a cada um, beleza? Vamos para a aula? Galera, falar de cultura indígena é de uma extrema necessidade. Assim como na aula de História da Cultura Africana, a gente entendeu que falar de África é falar do próprio Brasil, por conta da importância dos povos africanos na formação da sociedade brasileira, ok? Da mesma forma, os indígenas estão fazendo parte da formação dessa sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela é fruto de um encontro aí de três civilizações completamente distintas. A civilização europeia, vinda de lá para cá com o português, mas também a civilização africana e também os povos indígenas que já habitavam aqui o território que hoje forma o Brasil. Amigos, de modo que o objetivo de analisar essa arte indígena é, entre outras coisas, produzir uma análise, digamos assim, de uma arte da cultura indígena brasileira, inicialmente, beleza? E aí nós iremos trabalhar aqui, entre outras coisas, a questão das plumas que servem como adereços, espécie como se fosse o chapéu, né, utilizado pelos indígenas, cestos que são produzidos por eles, a questão do grafismo, tanto em objetos de cerâmica como a questão da pintura corporal, a questão das máscaras indígenas, a questão da cerâmica, das danças e rituais, da própria música, os instrumentos, os totens. Você pode perceber que a cultura indígena brasileira ela é extremamente diversificada. E nós precisamos olhar para essa cultura indígena não com um olhar eurocêntrico, que coloca a cultura indígena como sendo uma cultura inferior ou até mesmo uma subcultura. Mas temos que olhar aqui como alguém que está disposto a entender como essas civilizações indígenas se organizam no tempo, no espaço e como elas se expressam através da sua arte. Beleza? Pois muito bem, meus amigos. Na questão do artesanato, nós temos aí para destacar a questão das plumas, que são muito encontradas nas mais diversas tribos que você tem aqui pelo Brasil, e inclusive do lado da chamada América Hispânica, porque, por exemplo, se você olhar na cultura maia, asteca e inca também, você vai encontrar essa questão da plumagem como uma forma de adorno, como uma forma de adereço por parte dos indígenas que habitam esses territórios, ok? Há uma grande preocupação por parte dos produtores dessa arte plumária que ela saia com um extremo grau de perfeição. De modo, meus amigos, que você nota o detalhamento nesse trabalho. É um trabalho que é feito minuciosamente, tá? Todo ele manual, para que o fim desse trabalho ele seja um adereço da forma mais perfeita possível. E cada adereço tem um significado específico para o grupo a qual pertence. Uma coisa que é interessante a gente falar é que cada tribo indígena, e são muitas, tá? Elas vão ter códices, códigos, até mesmo signos que as identificam entre si. E uma das formas de se utilizar esses signos é exatamente os adereços por meio da arte plumária. Então a tribo Tupi, a tribo Gês, os Tremembés, por exemplo, entre outras tribos, cada uma tem a sua forma particular de se comunicar. Ao mesmo tempo em que esses signos, eles representam um significado religioso, eles também representam um significado de identidade para aquele povo que utiliza. Pois muito bem, meus amigos, ainda no artesanato, você tem a questão da cestaria, né? Uma arte
feita a partir dos objetos disponíveis na natureza, como palhas, fibras. Essas cestas indígenas, elas têm grande funcionalidade nessas sociedades. Em geral, elas são feitas de fibras vegetais e os indígenas, eles produzem essas cestas com o objetivo, entre outras coisas, para transportar alimentos, objetos e outras coisas. Serve também essas cestas para você armazenar aquilo que você deseja. Serve também como uma questão estética, porque você tem a partir dessas cestas, né, ou dessa arte da cestaria, a construção, por exemplo, de tranças, de pulseiras, de cintos, de colares, armadilhas de pescas. Você pode construir bornais aí para poder carregar coisas para a pesca. Essas cestas geralmente são feitas a partir da madeira, do sisal, entre outros fibras vegetais disponíveis na natureza. Meus amigos, uma das coisas interessantes a se abordar também é a questão da música indígena. Pois muito bem, a música indígena, ela é extremamente diversificada, seja nos seus significados, seja na sua dança, seja nos seus instrumentos musicais. Você tem a presença na música indígena, uma presença muito forte de instrumentos percussivos, como é o caso do chocalho, geralmente feito a partir do maracá. O chocalho, ele acompanha a música como um instrumento percussivo que vai marcando a dança, que vai marcando o canto produzido por esses indígenas. Geralmente ele é feito por uma cabaça, onde você coloca pequenas pedrinhas dentro e depois você fecha. Essas pedrinhas dentro dessa cabaça de madeira tem a função de fazer um barulho e ajudar na percussão dessa música. Mas você tem também flautas, você tem aí o reco-reco, você tem as trombetas feitas a partir da cuia, você tem outros tipos de percussão, você tem instrumentos, por exemplo, de sopro, como é o caso do pau de chuva, você tem bastões de ritmo. Só a título de curiosidade, por exemplo, aqui nessa segunda imagem, você vê, por exemplo, os pau de chuva, um instrumento de percussão que funciona através de um cano longo de madeira, onde você encaixa várias sementes. Quando o índio ele movimenta esse canudo, tá, de madeira, faz um som muito parecido, exatamente igual, muitas vezes, ao som que é feito pela chuva. Então, é um instrumento também que participa desse mundo musical dos indígenas. Aqui em cima você vê uma representação de um maracá indígena também. Não é somente a questão do som, você tem toda uma questão estética, né? A questão da pintura, como ele é adornado, como ele é cuidadosamente preparado. Geralmente o maracá está presente nos rituais religiosos, nos rituais de celebração, nos rituais de passagem, por exemplo, seja a passagem da vida para a morte, seja a passagem de um estágio, por exemplo, da infância para a adolescência, ele está sempre presente. Por isso, esse cuidado estético tão apurado com o maracá. A música indígena, galera, ela tem um papel muito importante para a preservação da própria memória coletiva dos indígenas. Há predominantemente o uso de poucas notas e quase nenhuma variedade no andamento da percussão. Porém, esse ritmo, muitas vezes binários, combinando batidas de mãos e pés, tem um significado muito grande para essas tribos que os praticam. Aqui nessa imagem nós percebemos aqui duas pessoas, dois homens com um instrumento de sopro, muito provavelmente participando de um ritual religioso. E aí você tem aí uma coisa muito importante, que é a permanência, tá? A afirmação dessa memória coletiva por parte dos indígenas, se utilizando da música. Pois muito bem, meus amigos, a música indígena, ela envolve danças rítmicas que estão presentes tanto em festejos religiosos, como também em celebração e culto das próprias crenças. Essas danças, elas têm como objetivo fazer ligações ancestrais, fazer uma ligação na questão dos rituais de magia, de cura, de expulsão de espíritos ditos ruins. Geralmente essas danças têm como objetivo reproduzir os sons da natureza, como é o caso dos sons da chuva, dos animais silvestres. Nós dizemos, isso até é um termo da biologia, que acontece em uma mimetização. Quando você tenta imitar
sons da natureza. Não esqueça, meus amigos, que essa cultura indígena, ela tem uma relação com a natureza muito diferente da relação do mundo ocidental. O mundo ocidental, principalmente o mundo cristão, ele vê a natureza como algo que estaria disponível para ele pelo Criador para ser explorado e dessa natureza retirar o seu sustento. Para o indígena, essa natureza é parte da sua própria existência. Então a relação é diferente. O indígena ele busca celebrar essa natureza, porque celebrando essa natureza, ele está celebrando a sua própria vida, ok? Amigos, a dança indígena ela tem algumas particularidades. Por exemplo, elas podem ser realizadas tanto por um único indivíduo, como em grupos. Menos na região do Xingu, ali na região norte, em que a dança em pares ela não é executada, mas isso aí é uma exceção e não uma regra. Uma coisa que a se levar em consideração, as danças indígenas, as mulheres, elas não participam das danças sagradas, já que as danças sagradas são conduzidas geralmente pelos pajés, uma espécie de guia espiritual que geralmente conduz às cerimônias religiosas, de curas, cerimônias de cultos, por exemplo. Grupos de homens é que realizam essas cerimônias, tá? Essas danças indígenas, elas são utilizadas através de símbolos mágicos, totens, que a gente vai já explicar o que é, amuletos, imagens, instrumentos musicais, guerreiros, né, dançando, dependendo da cerimônia. Lembrem-se, galera, que uma dessas danças, elas aparecem muito quando da participação ou da prática dos chamados rituais de antropofagia. O ritual de antropofagia, meus amigos, ele é produzido pelas tribos indígenas. Geralmente, ele é um ritual que tem como objetivo você absorver qualidades especiais de um determinado guerreiro. Funcionava da seguinte forma: uma tribo, ao entrar em guerra com uma tribo inimiga, capturava essa tribo. Escolhia entre a tribo derrotada o melhor guerreiro dessa tribo. E aí o que acontecia? Esse guerreiro ele ficava reservado por um determinado período para se purificar daquilo que era mal, até chegar o dia do seu sacrifício. No dia do seu sacrifício acontecia exatamente o ritual. Preparava-se danças, cânticos ao redor desse preso, e quando da sua morte, os indígenas buscavam se alimentar de pequenas partes do corpo desse guerreiro que remontassem, que lembrassem as suas habilidades. Então, por exemplo, se ele era um guerreiro muito bom em arco e flecha, você pega ali a parte da mão. Se ele é um guerreiro veloz, por exemplo, a parte dos pés, tá? E assim por diante. Não confunda antropofagia com, por exemplo, canibalismo. O canibalismo ele é uma prática que acontece pura e exclusivamente por uma questão de alimentação. Não tendo alimentação em um determinado lugar, os habitantes daquela tribo, por exemplo, eles se alimentam uns dos outros, mas é uma questão puramente nutricional. Aqui nós estamos falando de um ritual religioso, que é o ritual de antropofagia. Pois muito bem, outro tipo aqui de dança, né? Os índios aí com os canudos, os paus de chuva, como a gente falou anteriormente. Beleza? A dança indígena, galera, ela tem uma importância tão grande que já há hoje, por exemplo, debates para o tombamento, por exemplo, do toré. O toré e o torém também fazem parte principalmente das tribos que habitam aqui o Nordeste brasileiro. Por exemplo, a tribo dos Tremembés praticam, e muito nos seus rituais religiosos, o toré e o torém. Qual a diferença, Henrique? O toré seria um ritual um pouco mais variado. No toré você tem tanto rituais religiosos como os rituais de diversão também, mas no torém você tem aí um ritual muito mais religioso. Geralmente ele é feito através da dança, marcando aí essa dança através de cânticos e o maracá sempre presente, o chocalho ali como instrumento percussivo, dando o tom e o ritmo dessas danças. Pois muito bem, meus amigos, o torém ele está passando por um processo de discussão para se tornar patrimônio histórico do povo Tremembé, ok? Discussão muito importante aí para o nosso Enem, tá?
a questão do grafismo, a pintura indígena é outra coisa importante. Você percebe aqui nessa imagem à direita o grafismo das tribos Pataxó, beleza? Você nota como há uma questão, uma preocupação estética muito grande com a questão das cores, a questão dos símbolos, os sinais que deverão ser reproduzidos no corpo humano. Geralmente, essas tintas com a qual os indígenas se pintam, elas são de origem vegetal. Geralmente o vermelho ele é obtido a partir do urucum. O preto ele já é fornecido pelo sumo de uma fruta chamada genipapo, misturado à fuligem, à queima de madeira, por exemplo. O branco, por exemplo, da tabatinga. E com a menor frequência o amarelo que é extraído do açafrão. Geralmente os indígenas se pintam com o auxílio de gravetos, as próprias mãos, os dedos. Isso forma uma espécie de carimbo de identidade dessas tribos que praticam. Mas esse grafismo ele não fica apenas no corpo humano. Ele é representado também nos artefatos, como é o caso da cerâmica. Você vê aqui uma questão de um embelezamento da cerâmica. Uma das cerâmicas mais importantes e mais conhecidas no período pré-colonial brasileiro é a cerâmica marajoara. Geralmente fazia-se essas cerâmicas com o objetivo, duplo objetivo. O objetivo de guardar os restos mortais das pessoas que morriam, mas servia também para você guardar alimentos e para a utilização do uso doméstico. Interessante que a cerâmica marajoara, ela tem um padrão estilístico muito peculiar, extremamente desenvolvido, extremamente cuidadoso e característico daquela região ali do norte. Tanto os tapajônicos como as pessoas da ilha de Marajó, ali na região de Santarém, no norte do Brasil, produzem essa cerâmica que, aliás, é conhecida no mundo todo. Outro exemplo de uma cerâmica marajoara, tá? Eu poderia aqui falar dos povos santarenos também. Não poderia deixar de falar, até aí eu peço para você que está anotando, adicionar esse assunto, a questão dos sambaquis no Brasil. Povo que viveu ali no litoral brasileiro, que vai desde o Nordeste até mais ou menos a região do Espírito Santo, viveu ali mais ou menos no século VIII. Os povos sambaquis eram povos que habitavam o litoral e viviam, eram uma espécie de tribos seminômades que construíam a partir dos montes de conchas, né, verdadeiras fortalezas. Existem sambaquis que alcançam a altura, por exemplo, de 20 metros. Geralmente esses sambaquis eles eram utilizados para fazer pulseiras, adornos. Geralmente quando você vai na região litorânea do Ceará, você vê vários morros de concha. São ali exemplos dos povos sambaquis. Ali eram os famosos cemitérios sambaquis, mas também servia, entre outras coisas, como um observatório militar, para você ter uma visão de todo o litoral, para caso você fosse atacado por um inimigo, você ter como se defender. Pois muito bem, meus amigos, uma coisa aqui interessante, por exemplo, nós temos o grafismo indígena presente na moeda de R$1. Vocês já tinham percebido isso? Acredito que não. Você pega a moeda de R$1, por exemplo, e você percebe que no centro da moeda em prata, você tem alguns símbolos. Você tem aqui, por exemplo, as estrelas, lembrando aí a ordem do Cruzeiro do Sul, tá? Lembrando o céu da América do Sul. No contraverso dessa moeda, você tem aqui o rosto da República no Brasil. Mas quando você vai aqui para a parte amarela, para a parte amarela, você percebe aqui a questão, por exemplo, do grafismo dos marajoaras. Observe, meus amigos, como é cuidadosamente detalhado esse grafismo dos marajoaras, presente aí na moeda de R$1 brasileira. Fique essa curiosidade para você, beleza? Temos também, meus amigos, a questão da máscara indígena, muito presente nessa cultura indígena. Essa máscara, galera, ela pertence à arte indígena brasileira muito antes dos portugueses chegarem aqui, lá pelo século XVI, em abril de 1500. A máscara ela tem como objetivo o uso, né, durante rituais de cura dos doentes. Ela é utilizada para proteger-se durante as guerras, no intuito, por exemplo, de espantar os maus espíritos. Ela é utilizada também durante as cerimônias de casamento. E ela é utilizada durante os ritos de passagem, quando alguém morre, por exemplo, e é feito aquele ritual
fúnebre, mas também quando alguém passa de uma fase da infância para a vida adulta. Aqui ao lado você percebe exemplo, né, dessas máscaras utilizadas pelos indígenas brasileiros. E você tem aqui também os totens, galera, tá? Símbolos. Um totem ou tótem é qualquer objeto, animal, planta que seja cultuado como um deus, ou equivalente a um deus por uma sociedade. Ele é uma espécie de um símbolo que conecta a pessoa à religião, ele é uma espécie de um brasão, de um talismã. É por isso que ele está presente, geralmente, nas aldeias tribais. Ele pode estar presente através de uma pulseira, de um brasão, de uma arma. Os totens, eles são muito importantes porque eles conservam a tradição dos espíritos bons, os espíritos das florestas, por exemplo, ao mesmo tempo que eles são uma espécie de forma de você armazenar a cultura indígena para você. Ok?